Mano, eu vou ter que começar de novo. Calma, eu acho que eu tô segurando torto aqui, peraí. Acho que agora vai. Tá, vamos lá de novo. Essa forma de 6 lados, essa forma geométrica, a gente chama de hexágono, tá? Porque eu sei que você é um moço muito inteligente, bem mais vivido que eu, então você sabe que é porque ele tem 6 lados. Qual foi o processo que eu utilizei para representar essa forma geométrica? Eu utilizei o cubo, porque nele é mais fácil da gente colocar entre aspas, né, o objeto que a gente quer representar dentro dele e torcer a perspectiva, sabe? Daquela vez que eu te expliquei da perspectiva, virado pra cá, pra cá, pra cá. É isso. Virado pra cá, pra cá, pra cá. É isso. Então, se eu colocar um cilindro aqui, eu posso achar a perspectiva desse cilindro seguindo as proporções, tá? Então, o primeiro passo, eu representei essa forma geométrica seguindo a referência que tá lá, no caso, a perspectiva que tá lá, que foi por esse lado aqui, tá? O segundo passo, vou colocar aqui, segundo passo, foi representar as linhas internas desse cubo. Então, eu tracei um pontilhado aqui, ó, as linhas internas dele, para mim poder ter uma visão mais clara dele, entendeu? Como se fosse transparente aqui. Aí o terceiro passo, aqui, o que eu fiz? Aqui parece estar um pouquinho bagunçado, mas eu acho que você vai entender. A gente tem esse cubo aqui, né? Aqui eu já tracei as linhas internas dele. E aqui eu vou traçar uma linha no meio do cubo. Eu vou dividir esse cubo. Por quê? Fazendo isso, eu vou achar as 6 pontas desse meu hexágono. Então, o que eu fiz aqui? Eu tracei esse ponto aqui no meio, depois tracei esse ponto aqui na horizontal e depois essa linha aqui na horizontal. Por quê? Você tá vendo que nessa imagem aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui no meio, eu vou ter um ponto aqui e um ponto aqui, certo? Deixa eu ver a ponta que tá riscando na minha tela. Se eu traçar uma linha horizontal daqui a aqui, eu vou ter um ponto aqui e um ponto aqui, certo? Se eu traçar daqui pra cá, eu vou ter um ponto aqui e um ponto aqui, certo? Então, aí eu já achei os meus 6 lados, tá? As minhas 6 pontas. Então, aqui voltando, ó, foi o que eu fiz ali. Tracei a linha no meio, tracei outra linha na horizontal e outra linha na horizontal. Então, aqui eu achei os meus pontos, tá? Então, vou chamar isso aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Tá parecendo muito técnico, mas conforme você for praticando, vai ficar mais natural, vai ficar mais intuitivo, tá bom? Então, seguindo lá. Aí, dentro desse passo aqui, o que eu fiz? Eu já achei as linhas que vão seguir aqui para baixo e vai formar o reflexo daqui de cima, tá? Então, o que eu fiz? Eu poderia ter feito aqui em cima já a forma e depois fazer embaixo, sem traçar essas linhas. Mas se eu fizer isso, corre o grande risco de não ficar totalmente parecido com o de cima. Então, a gente faz isso para ter proporção, tá bom? É proporção que fala? Como é que é? Tem um lado igual com o outro? Enfim, amor, eu acho que você entendeu, tá? Isso proporção também, é claro, mas principalmente simetria. É claro que nessa imagem aqui você não vê simetria nenhuma, tá? Porque eu tô rabiscando aqui. Mas aqui, ó, no caso, ó, tá vendo que o lado de baixo é o mesmo que o de cima. E aqui a gente segue uma simetria, tá vendo que tá tudo certinho? Então, aí depois que eu comecei a traçar um ponto, por exemplo, eu tenho um ponto aqui 1, vou traçar a linha pra baixo, beleza? Tenho ponto 2, vou traçar a linha para baixo, beleza? Tenho ponto 3, vou traçar a linha para baixo, beleza? Ponto 4, ponto 5 e ponto 6, tá? No caso, o ponto 6 é esse aqui. Depois que a gente traçou as nossas linhas, tanto as externas quanto as internas, a gente vai pro passo 4, que é esse daqui. O que eu fiz no passo 4? As linhas internas aqui, no caso, já foram representadas. Então, eu apenas fui traçando
de um ponto para cá, de um ponto para cá. No caso do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3, do ponto 3 para o ponto 4, para o ponto 4 para o ponto 5, do 5 para o 6. É claro que você vai ver na sua referência que aqui a imagem, esse lado, essa linha, ela não vai estar traçada reta. É claro, até mesmo que se ela fosse traçada reta, ela ia virar um quadrado. Então é por isso que a gente corta essas pontas das laterais, tá? Aí depois que eu fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui, traçando a linha que eu desci aqui pra baixo, pra ficar em simetria proporcional, né? E vou traçar do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3, do ponto 3 para o ponto 4, do ponto 4 para o ponto 5, do 5 para o 6. Entendeu? Aí nisso a gente chega no nosso resultado que a gente tá buscando, que é o hexágono. Beleza?